Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje, essa noite é uma noite muito especial. Não que as outras não fossem, né? Mas ela é muito especial porque a gente vai estar dando um tempo, né? Vai estar dando um tempo, vai estar fechando essa etapa. Começamos no capítulo 1, capítulo 2, estamos encerrando no capítulo 3 de Apocalipse. Depois, com um mês, a gente retorna. Amém? Eu creio que valeu a pena. Os materiais que vocês têm na mão e também os vídeos que vocês têm acesso, eu acho que é bom ouvir, não ouve só uma vez, ouve mais vezes, né? Lê mais vezes para compreender, tirar dúvidas. E como a gente também tem comunicação pelo WhatsApp, quando vocês fizerem isso, nesse mês de férias, tiverem alguma dúvida, manda para mim. Eu li tal parte, não compreendi, ou eu li tal parte, mas eu ouvi um estudo que fala diferente, assim, ok? Vamos comunicar, porque quem comunica cresce, não é verdade? Quem se importa em saber mais cresce. Então nós começamos, irmãos, no capítulo 1, capítulo 2, né, as 7 cartas, e o resumo das 7 cartas não é difícil. Eu creio que vocês têm que ter no coração e na mente, né, o resumo das 7 cartas. Quais são as 7 cartas? Estão lembrados? Começando pela primeira e indo até a 7ª. Vamos, gente, não tenho medo de errar, não. Éfeso, Esmirna, colinha ali, ó, uma colinha. Pérgamo, a outra colinha ali, ó, Tiatira. É sem colinha, gente, vamos lá. Sardes, Filadélfia, e agora Laodiceia. Então sem colinha, fecha a Bíblia aí. Sem colinha, vamos lá. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Essas 7 igrejas, elas têm, nós estamos estudando elas de 2 formas. Quais são? Histórica e profética. Amém? Histórica por quê? Porque de fato essas igrejas existiram. Onde que elas existiram? Na Ásia Menor, que é o que hoje? A Ásia Menor. A Ásia Menor hoje é a Turquia, né? É a Turquia. Profética por quê? Porque cada uma dessas igrejas representa períodos da igreja de Jesus na história. Amém? Então cada uma delas representa. Nós estamos estudando tanto no aspecto histórico como também no aspecto profético. Amém? Por exemplo, aspecto profético. Éfeso representa que época de igreja? É a igreja do primeiro século. É a igreja aonde tinha ainda um apóstolo vivo, que foi o apóstolo João. Amém, gente? Não esqueça isso, não. Então, Éfeso representa qual igreja? Eu falei. Vocês estão ligados aqui? Éfeso representa qual igreja? A igreja apostólica. Diga comigo. Representa a igreja apostólica. Amém? Éfeso representa qual igreja? Igreja apostólica. Porque havia um apóstolo vivo, que foi o apóstolo João. Amém? E já no primeiro século, essa igreja já havia perdido o primeiro amor. Já havia, ou seja, lembra
daquele versículo que nós lemos lá em Joel capítulo 1, estão lembrados? Onde fala do gafanhoto que foi devorando a árvore, devorando. Então ele começou a devorar ali, já em Éfeso, né? E foi degradando até chegar agora em Laodiceia. E a segunda igreja, Esmirna, representa o quê? A igreja do sofrimento, a igreja da perseguição, a igreja dos mártires. Estão lembrados? Amém? Onde Roma, através de 10 perseguições por 10 imperadores, tentaram destruir a igreja. Ok? A igreja passou por isso. E Pérgamo representa o quê? Bem casado, né? Foi aonde a igreja, na época de Constantino, casou com o Estado e abriu portas para o paganismo que entrou na igreja. Entrou multidão, a igreja era perseguida, era proscrita, era inimiga do Estado, morriam todos aqueles que se diziam cristãos, os filhos não tinham direito à escola, as pessoas não tinham direito ao trabalho, sofriam, eram mortos nos circos romanos, eram queimados vivos, né? E comidos também por feras. Mas, no entanto, Constantino chega e muda essa história. E a partir desse momento a igreja já não é mais perseguida. A igreja tem as benesses do Estado. Então a igreja casa com o Estado. Entra o paganismo, entra uma multidão de pessoas que não eram nascidas de novo, que não eram convertidas a Jesus Cristo. Incha a igreja ganha templos, né? Ela não tinha templo. A igreja na primeira igreja Éfeso não tinha templo, né? As outras igrejas também não tinham, mas quando chega aí ela ganha templos, né? E ganha nome e etc. E a quarta igreja, irmãos, que é a igreja de Tiatira, que representa que época da história? O absolutismo papal, que representa a Idade Média. A Idade Média foi quantos anos? 1000 anos de Idade Média, né? Onde o absolutismo papal dominava reis. Aí também matou muita gente, perseguiu muita gente. Mas todas as épocas Deus sempre teve, aliás, os remanescentes, pessoas que não se dobravam ao sistema. Como hoje também, Deus sempre tem os remanescentes. Irmãos, uma lição para vocês: não olhem a aparência de igrejas, não olhem tamanho de igreja, não olhem movimento de igreja, amém? Olhem o que Deus está fazendo. Por exemplo, se a igreja que você faz parte, que você é igreja, está cumprindo o propósito de Deus, está realizando o chamado de Deus, está fazendo a vontade de Deus, está obedecendo a Deus, então é uma igreja verdadeira, amém? Então não olha multidão. Geralmente a gente olha multidão, e multidão não é assim. Vocês lembram que quando Jesus Cristo começou o ministério, um bocado de gente seguiu, João capítulo 6, e ele então fala: eu sou o pão que desceu do céu, vocês têm que comer minha carne, beber meu sangue. E o pessoal falou duro esse discurso e foram embora. Só ficou os 12, estão lembrados? E Jesus então virou para os 12 e falou o quê? Vocês não vão embora também? O que Pedro falou? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então Jesus ficou com 12. Desses 12, um se perdeu, não foi? Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias aparecendo para os discípulos e ensinando ainda sobre as coisas do reino de Deus, não foi? E quando chegou o momento de Jesus subiu aos céus, no Monte das Oliveiras, quantas pessoas estavam ali que viram Jesus subir? Tem que ler Bíblia, gente. Ler Bíblia, ler bastante Bíblia,
porque vocês não vão ser vencedores só ouvindo, não. Vocês têm que ser cavar fundo, né? Quantas pessoas tinham? 500 pessoas. Jesus subiu aos céus sob o olhar de 500 pessoas. E lembra que antes dele subir, ele falou: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos pelo poder, pelo Espírito Santo. E quando ele vier, vocês vão ser minhas testemunhas, a Judéia, Samaria, até os confins de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Lembram disso? As 500 pessoas ouviram isso. E quantas que ficaram no capítulo 2 de Atos para receber o Espírito Santo? Ficaram ali perseverando em oração, aguardando a promessa de Jesus, depois que eles subiram das 500 pessoas. Quantos ficaram? Meu Deus, pega o livro de Atos, gente, lê, ora, pedindo revelação. 120 pessoas, de 500 pessoas ficaram perseverando para o Espírito Santo vir. Quantas pessoas? 120 pessoas. Então não é a multidão, é o remanescente, é o grupo que crê, é o grupo que espera a promessa, é um grupo que vela em oração, é um grupo que de fato ama o Senhor. Sempre foi assim na história. Com Jesus, poderíamos dizer que Jesus foi um fracassado, porque ele não teve uma igreja de 1 milhão de pessoas e nem de 100 mil pessoas. Ele não teve. O único dia que ele conseguiu reunir 500 pessoas foi quando ele subiu. Mesmo assim, dessas 500, 120 ficaram perseverando. Mas ele não foi um fracassado. Amém? Nós sabemos que Jesus não fracassou. Por quê? Porque ele sabe que a essência está em um grupo pequeno. Amém, gente? Mas um grupo pequeno igual nós. Se você não lê Bíblia, meu irmão, minha irmã, você está perdido. Você tem que comer isso aqui, ó, amar isso aqui, ó. Pegar o livro de Atos, ler 10, 20, 30 vezes, fazendo perguntas sobre o livro, entendendo o que está escrito aqui. Depois pega outro livro, lê mais 500 vezes, estudando, escrevendo, perguntando. Se você pegar a Bíblia assim, durante uma vez por dia, ou por semana, e ler um capítulo e fechar, você nunca vai aprender a Bíblia. Bíblia você tem que cavar, você tem que buscar, né? Se eu tenho conhecimento da Bíblia, é porque eu cavo, é porque eu busco. E não é agora, eu busco desde a minha conversão. Desde a minha conversão. Está aí a alerta de prova, né? Desde a minha conversão, estou buscando, estou indo, estou buscando o Senhor. Então você precisa, irmão, ser um vencedor estudando a Bíblia. Quem concorda, irmãos? Amém? Você precisa amar a palavra de Deus. Você tem que amar a palavra de Deus, que a palavra é de Deus. Você tem que amar essa palavra. Amém? Para você compreender. Então, nessa história da igreja sempre teve o remanescente. Aí veio o que? A quinta igreja. Qual foi a quinta igreja? Sardes, né? Sardes representa o que? A reforma protestante, aonde veio Martinho Lutero, John Hus e outros reformadores, né? John Wesley, e veio a reforma protestante. Passando Sardes veio o que? Filadélfia. Filadélfia não é só uma condição. Filadélfia é o que? É um estilo de vida, né? É um estilo de vida cristã. Irmãos, eu vou entrar no estudo aqui, não se preocupa não. É muito importante a gente entender uma coisa. Entenda isso em nome de Jesus hoje. Nós entramos para o reino de Deus por nascimento. Ninguém entra no reino de Deus se não for através do nascer de novo, pela água e pelo Espírito. Está lá em João capítulo 3. A água representa o batismo do arrependimento. O Espírito representa o Espírito Santo que nos faz filhos de Deus, que opera essa nova natureza de Deus em nós. Mas isso é tudo?
Não, é só o início da caminhada cristã. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz, preste atenção, não lê a Bíblia agora não, você não vai entender nada do que eu estou falando. Lá diz claramente que existe uma carreira que nos foi proposta. Nós entramos na estrada, que é Jesus, no caminho que é Jesus, através do novo nascimento, no reino de Deus. Mas há um caminho proposto, há uma estrada proposta. Que estrada é essa que é proposta? É a estrada onde vamos desenvolver a nossa salvação. Você precisa desenvolver a sua salvação. E o que é desenvolver a salvação? Como nós entramos no reino de Deus pelo novo nascimento, nós temos que ter as características do rei, desse reino que é Jesus Cristo. Nós temos que ter o caráter do rei, desse reino que é Jesus Cristo. Isso é desenvolver a salvação. E quais são as características ou quais são as coisas que fazem parte do caráter de Jesus? Olha para mim, preste atenção, em nome de Jesus. Eu orei antes para você ficar alerta, né? Para isso. Qual é? Se você aprender isso, você aprendeu tudo, irmão. É uma chave. Qual é? Jesus era o que? Paciente. Então tem que desenvolver em nós, agora nós somos cidadãos do reino, paciência. Jesus era obediente ao Pai. Agora nós somos cidadãos do reino, o Espírito Santo precisa nos transformar e desenvolver a nossa obediência ao Pai, a palavra dele. Jesus era o que? Santo, separado. O Espírito Santo, a gente vai desenvolver a santidade em nossa vida, nossa postura de ser, nossa fala, nossa vivência. Jesus era um homem honesto. Nós temos que desenvolver como cidadão do reino a honestidade. Jesus era o que? Um homem submisso ao Pai. Temos que desenvolver essa característica em nós, como cidadão do reino, também ser submisso ao Pai. Mas Jesus também tinha compaixão pelas pessoas. Ele amava as pessoas pecadoras, perdidas, que estavam presas pelo diabo. Essa característica também tem que ser desenvolvida em nós, que somos cidadãos do reino. Se fosse falar as características de Jesus aqui, são muitas, são inúmeras. Vida de oração, Jesus tinha. Apesar de ele ser Deus e não precisar, ele tinha vida de oração. Ele não fazia nada se não fosse pelo Espírito Santo. Ele só fazia tudo pelo Espírito Santo. Outra característica de Jesus: ele só fazia as coisas no tempo certo. Lembra quantas vezes ele disse assim: ainda não chegou a minha hora? Ele sabia qual era o tempo dela, os tempos certos. Ele só fazia no tempo certo, determinado pelo Pai. São características que nós precisamos desenvolver como cidadãos do reino. Para quê? Para cumprir o que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, né? Que diz claramente que nós somos transformados de glória em glória, contemplando como em um espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados igual ou conforme a imagem de Jesus Cristo. Irmãos, quem vai entrar no reino é um crente que parece com Jesus. Um crente que não desenvolveu essa característica aqui na terra e não parece com Jesus, ele não vai entrar no reino. Ele não é um vencedor, ele é um mundano. Ele só entrou no caminho, mas não desenvolveu a sua salvação. Não tem paciência, não ora, não se submete ao Pai, não obedece, não ama as pessoas, não tem compaixão, não perdoa. Uns não têm honestidade, outros uma série de coisas. Não trabalham. Jesus trabalhava, eu e o Pai trabalhamos até agora, né? Então é preciso, irmãos, entender: você e eu fomos salvos, sim. Quem concorda que foi salvo aí? Quem acredita? Amém? Por quê? Porque nós nascemos de novo no reino de Deus. Em verdade vos digo,
que quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Amém? Então nós entramos. Agora nós temos que ser transformados em cidadão do reino, parecido com o rei, não só para subir e ser vencedor lá, mas para a gente ser Cristo aqui nessa terra, andar como Cristo, viver como Cristo, para que as pessoas que nos conhecem, de família, de amigos e outros, vejam Cristo andando com eles ali. E como nós estamos longe disso, irmãos? Por quê? Porque desenvolvemos uma religiosidade. Se eu vou no culto, tudo bem. Se eu ouço uma pregação, tudo bem. Eu li a Bíblia, só li, tudo bem. Eu fiz minhas oraçãozinhas, tudo bem. Não, irmão, não. Você tem que ser transformado. O Espírito Santo tem uma obra que está fazendo em você, e Ele quer acabar essa obra. Você é um templo onde o Espírito Santo habita, que está sendo edificado. Você tem que entender isso, você tem que compreender isso, você tem que pegar os versículos que falam sobre isso e estudar isso. Aonde está escrito que eu devo desenvolver minha salvação? Aonde está escrito que eu tenho que ser parecido com Jesus? Aonde está escrito que diz que eu sou cidadão do reino de Deus? Onde está escrito? Você tem que gostar, amar isso, buscar na palavra, ler, estudar e orar e falar: Jesus, ô Espírito Santo, transforma a minha vida. Aí de repente você faz uma coisa, ou tem um hábito, um comportamento que não é de cidadão do reino. O que você vai fazer? Vai te submeter ao Espírito Santo. Senhor, me perdoa, eu não estou parecido com Jesus. Isso aqui me faz ser parecido com Jesus. Transforma a minha vida. Eu não tenho poder de transformar, mas o Senhor é Deus, o Senhor pode me transformar. Conforma a minha imagem do teu Filho Jesus Cristo. Irmãos, se você conscientemente, tem que usar a razão, culto racional, se você conscientemente não entender que vida cristã é assim, você não é crente. Você só entrou na porta, você não conseguiu prosseguir. Você está entendendo? Amém? Aí o Senhor do reino vai permitir provas para você. Você vai ser provado. Você vai passar provas para ver sua paciência, para ver sua bondade, para ver aonde está o nível do seu amor, o nível do seu perdão, o nível da sua compaixão, o nível de você, da sua humildade. Você vai passar por prova. Você vai passar por sofrimento. Lá em Filipenses, não, acho que é eu esqueci o livro, parece que é Filipenses ou Colossenses, diz: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Porque o que Jesus passou nós vamos passar, para desenvolver o que? Aquilo que está nele. É o amor que vence, irmão. Não é o ódio, não é a ira, não é a carne, é o amor. Então, cada vez mais Ele quer que a gente seja parecido com Ele aqui nessa terra. Então Ele vai deixar a gente passar por prova, vai deixar a gente passar por lutas, vai deixar a gente passar por sofrimento, para que a gente seja transformado. A vida cristã é assim. Não é isso que nós aprendemos de vir no culto e chega a hora que quer, lê um versículo da Bíblia, sai, vai viver a nossa vida como se nunca tivesse estado na presença do Senhor. Não. A gente tem que estar na presença do Senhor para Ele transformar a nossa vida. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque vamos falar de Laodiceia. Laodiceia, esses crentes que não estão nem aí, que só entraram no reino. Alguns só viram o reino, mas não desenvolveram as suas vidas, o caráter deles, de acordo com o caráter de Cristo no reino. Não parece com Cristo, parece com Ele mesmo, parece com o mundo. Então a gente precisa disso. Posso ouvir um amém, gente? A gente precisa disso, ter consciência. O Espírito Santo está trabalhando em mim. Eu sou cidadão do reino de Deus. Eu
fui tirado do reino das trevas e transportado para o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Eu não pertenço mais ao reino das trevas. No reino das trevas eu agia assim, eu pensava assim, eu era assim, eu vivia assim. Mas agora no reino de Deus eu tenho que viver diferente, ser diferente. E eu não posso de mim mesmo, no reino de Deus, me transformar. Então vou me sujeitar ao Espírito, vou me sujeitar à oração, vou me sujeitar à palavra do Senhor, vou me sujeitar ao Espírito Santo transformar a minha vida. Sujeitar, eu tenho que orar, irmãos, eu tenho que pedir, eu tenho que clamar, porque senão você nunca vai crescer. Daqui a 10 anos vão me perguntar: quantas cartas tem em Apocalipse? Talvez você fale uma ou duas. Quem fala tal carta? Talvez você nem vai lembrar, porque o reino não é importante. Estão entendendo? Amém, gente? Só quem está no reino, crescendo no reino, sendo parecido com o rei, é que é um vencedor, porque consegue vencer. Amém? Consegue vencer. Então, meu conselho que eu dou para vocês é esse, em nome de Jesus Cristo. Abra seu coração hoje totalmente para isso. Deixe o Espírito de Deus trabalhar em você, transformar você. Amém? Porque a Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Deus não trabalha em pedras mortas, trabalha em pedras vivas. E essas pedras estão sendo edificada a casa de Deus, onde Deus habita. Amém? E essa casa de Deus somos nós, não individualmente, mas como igreja, como corpo, igual estamos aqui. Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, abra o seu coração, abra a sua vida, ama a palavra, tenha comunhão com o Espírito Santo, não é? Pede o Espírito Santo para te mostrar, estuda sobre esse assunto. Se você não sabe, se interessa, manda um WhatsApp, pergunta, eu vou te dar os versículos para você dar os primeiros passos. Estuda esse aqui, ora isso aqui, mas tenha interesse com as coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vocês não estão no mundo, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Jesus não orou pelo mundo, orou por nós. Não oro só por eles, Pai, mas oro por aqueles que o Senhor vai me dar. Somos nós. Amém? Quando eu estava no mundo eu guardava, agora eu estou indo para Ti, Pai Santo, guarda-os. E quando eles crescerem, tiverem edificado, se tornarem um, o mundo vai te conhecer. O mundo vai conhecer que o Senhor me enviou. Como que o mundo vai conhecer que Jesus é o Filho de Deus? Com essa igreja rasa, vazia de espiritualidade, com essa igreja que não ama a palavra, com essa igreja que não entende o processo de salvação. Não, irmãos, é quando a gente cresce, se torna maduro, o Espírito Santo trabalhando em nós de glória em glória, glória em glória, de glória em glória, com o rosto desvendado, sem nenhum véu, revelando para nós a vontade do Pai, e o nosso amor crescendo por Ele, crescendo pela palavra, crescendo pelo reino, crescendo pela igreja. Nós vamos crescendo, e aí um grupo pequeno como esse pode representar Jesus Cristo em uma cidade. Por quê? Porque esse grupo se tornou um, em um só propósito, que é crescer no Senhor. E por que eu falo isso com vocês? Porque eu amo vocês, e eu quero o bem de vocês. Eu não quero chegar diante de Deus e Deus falar assim: você não falou a verdade, você não ensinou. Não, quero chegar lá e o Senhor falar assim, como Paulo, né, falou: eu tenho ensinado todo o conselho de Deus. Paulo ensinou todo o conselho de Deus, mas nem todos aceitaram todo o conselho de Deus. Teve muitos que se perderam dentro da igreja. Olha a igreja de Corinto, carnais, não é? Paulo falou que eles eram carnais, partidaristas, uma igreja que diziam que um era de Paulo, outro de Pedro,
outro de Apolo. Uma igreja que Paulo escreveu para corrigir prostituição, problema de prostituição, problema de maledicência, problema de idolatria, problema do casamento. Ou seja, uma igreja que, quando você abre em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 1, você vai ver que Deus fala assim: vocês têm tudo, vocês não têm todos os dons, não tem falta de nada. Carisma não diz que você está entrando no reino. Carisma é dom. Dom é só uma enxada, uma ferramenta, um microfone como esse para me comunicar, que o Espírito Santo dá. Mas o Senhor quer que a gente desenvolva o fruto do Espírito Santo dentro de nós. E o fruto do Espírito Santo é o caráter de Cristo. É amor, benignidade, longanimidade. O que mais? Mansidão, domínio próprio. O que mais? Isso é o caráter de Cristo. Então você precisa disso. Você precisa entender que Deus tem um trabalho para fazer em você. Amém? Eu mais do que nunca, depois que eu comecei a estudar, que eu estou estudando o reino, mais do que nunca eu estou entendendo isso. Eu vou começar um grupo de discipulado, de discípulo. E uma das coisas que me fez não começar esse grupo de discípulo agora é porque tem muitas coisas do caráter de Cristo que ainda não foi desenvolvido e formado em mim. Mas eu estou no processo. Estou no processo. Amém? Eu quero, não quer dizer que quando eu for fazer o grupo de discípulos eu estou com tudo formado. Não, eu estou em crescimento, mas pelo menos algumas coisas básicas que eu estou colocando diante de Deus, pedindo ao Espírito Santo para que Ele transforme dentro de mim a minha vida nisso, para que eu não seja um hipócrita, eu não fale de uma coisa, eu não chame esses discípulos para andar junto comigo só de palavra, mas eu quero que eles andem comigo por vida, como andaram com Jesus Cristo. Amém, gente? Então é muito sério o que eu estou falando aqui, é muito sério, né? Você precisa se esforçar para isso. Vamos fechar os olhos e orar? Fecha seus olhos. Diga comigo: Pai querido, em nome de Jesus Cristo, abra os meus olhos, abra o meu entendimento, para que eu possa compreender o plano eterno do Senhor, do qual eu faço parte desde o primeiro dia em que o Senhor me recebeu como filho, quando eu nasci de novo por obra do Espírito Santo. Senhor, me ajuda a compreender que agora eu sou cidadão do reino dos céus, e como cidadão desse reino eu estou aqui nessa terra para ser transformado pelo Espírito Santo de glória em glória e ser parecido com Jesus Cristo, o Rei do reino, o Rei do reino. Senhor, perdoa os meus pecados, a minha ignorância de não ter dado ouvidos ao Senhor, de não ter compreendido essa verdade. Agora, Senhor, me ajuda a compreender, que eu possa sair daqui hoje entendendo que o Espírito do Senhor está edificando a minha vida, está trabalhando em mim como casa espiritual, morada do Senhor, me levando à maturidade, desenvolvendo em mim o caráter do Rei, o caráter de Jesus Cristo, para que as pessoas vejam que essas características do reino
é real e pode ser vivida aqui nessa terra. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a amar o Senhor acima de todas as coisas, a buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, a lutar pelo reino do Senhor, a comprar colírio para ungir os meus olhos, a comprar ouro, purificá-lo no fogo, para que eu seja rico espiritualmente, a comprar vestes brancas, para cobrir a minha nudez, para cobrir a minha vergonha, para que eu me torne um vencedor, Pai, nesta geração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Amém, irmãos? Eu tomei um tempo considerável falando isso, né? Mas eu achei interessante, importante. Amém? Achei importante. Vamos então para a última carta de Apocalipse. Abre tua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. A partir do versículo 14. Amém? Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amam. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês observarem aqui, o chamado é individual. Vocês concordam? Se alguém, se alguém ouvir a minha voz, eu estou batendo a porta. Se alguém, está falando para Laodiceia, o Senhor já não está chamando todo mundo, está chamando individualmente, porque essa igreja está morna, essa igreja está morta, Essa igreja não tem comunhão. É o que eu falei antes, não tem comunhão com Jesus. O que é ter comunhão com Jesus? É comungar com as coisas que Jesus ama, com as coisas que Jesus gosta, com as coisas que Jesus ensinou. Isso é comungar. Comunhão não é você ficar orando: ô Senhor, ter comunhão contigo. Não, comunhão é você ter comum acordo as coisas de Jesus com você. Então aqui nós vemos que essa igreja é uma igreja pobre, é uma igreja miserável, é uma igreja cega e é uma igreja nua, é uma igreja que não tem santidade, não é verdade? Mas no entanto ela diz: eu não tenho falta de nada, eu sou rica. Então é uma igreja cega, porque não vê, não consegue enxergar que ela é pobre, que ela é miserável, não é? Que ela é nua. E essa igreja
o chamado do Senhor, tanto aqui no último versículo que fala aquele que tem ouvidos, não é aqueles que têm, é aquele. O chamado é pessoal, é individual, não é? E também quando fala de bater a porta, o chamado é individual, é pessoal. Você pode fazer parte de um grupo da igreja, como essa igreja local. Se ninguém quer nada, Deus está chamando você. Deus está chamando você. Seja diferente. Seja diferente. Compre, não é? É tudo de graça, não é verdade? Mas a igreja aqui agora já não é de graça. Você tem que comprar. Tem que comprar ouro, que é a natureza de Deus. Comprar e se esforçar. A coisa está tão difícil, a apostasia está tão grande, a frieza espiritual está tão grande. Está todo mundo comum, na média, todos os cristãos, tudo medíocre. A vida cristã baixa, vazia. E o Senhor está dizendo o quê? Compre. É individual. Não vai esperar que sua mãe vai comprar, seu irmão vai comprar, o irmão que está do teu lado vai comprar, se o pastor vai comprar, não. Aquele que ouvia a voz do Espírito Santo. Está falando individualmente. Compre ouro, compre. Tenha minha natureza. Tenha minha natureza. Compre colírio para ungir os teus olhos. Ou seja, a igreja hoje está cega, mas você não pode continuar cego se você não quiser ser cego. Se você quiser ver, quiser enxergar, o Senhor diz: compre, se esforce, busque o meu Espírito, busque entendimento da minha palavra, busque minha vontade, se esforce, compre. Comprar é esforço, comprar é trabalho, comprar é sacrifício, comprar leva tempo. Não é uma coisa de graça que você acha como se fosse uma pedra preciosa. Tem que ter esforço. Sai da média, sai da vida comum que a igreja vive, sai desse meio, esteja no meio, mas seja diferente, cresça nesse meio, né? Ninguém está santificando, santifica a sua vida. Compre roupas brancas, né? São vestes de justiça para cobrir sua nudez, a fim de que ninguém veja as tuas vergonhas. Compre, se esforce. É tudo o que eu falei antes aqui, não é? O Senhor está dizendo para a igreja de Laodiceia, que é a nossa igreja. Então o chamado é individual. É eu e minha esposa lá em casa. Nossos 2 filhos são casados, tem o lar deles, né? Uma tem os filhos dela. Não é que eu vou puxar minha esposa para isso, eu vou esperar ela fazer isso para que eu faça. Nem ela vai esperar que eu faça para que ela faça. Chamado é individual, chamado é pessoal. Ninguém quer, mas eu quero. Ninguém está tendo comunhão com Jesus, mas eu vou ter comunhão com Jesus. Vou andar de comum acordo com Ele. E eu vou ler a palavra, porque não tem como eu entender o que Ele gosta se eu não ler a palavra, se eu não estudar a palavra, se eu não amar a palavra, se eu não aplicar tempo, se eu não sacrificar a minha vida estudando essa palavra. Não tem como. Eu vou me aplicar a isso. Eu vou estar perto de pessoas espirituais. Eu vou sugar dessas pessoas espirituais. Eu vou sentar com elas. Eu vou tirar minhas dúvidas, vou importuná-las. E vou perguntar para elas: como que eu faço nisso? Eu tenho sede disso, mas eu não sei alcançar isso. Como que eu posso alcançar isso? Como que eu posso ser assim? Como que eu posso ter esse colírio para abrir os meus olhos? Ou seja, a igreja de Laodiceia é uma igreja diferente, uma igreja que está todo mundo igual, né? Todo mundo na média, todo mundo vivendo a vida cristã comum. E o Senhor está dizendo: eu estou chamando. Quem é que vai ouvir minha voz? Quem é que vai abrir a porta do seu coração para mim entrar? Mas eu já abri, o Senhor está em mim, eu nasci de novo. Ok, nem foi você que abriu, foi o Espírito Santo que abriu. Mas agora é você que tem que abrir para ter comunhão com Ele. O Espírito Santo abriu a porta para você entrar para a salvação, entrar para o reino. Agora é você que tem que abrir a porta para ter comunhão com Jesus.
Aquele que abre a porta, eu entrarei, eu cearei com ele ceará comigo. Ceiar é sentar à mesa, é ter uma conversa, é ter comunhão, é comer junto, é ter prazer de estar na presença do Senhor, é amar o Senhor acima de todas as coisas, é dar tempo de qualidade para Ele. E o Senhor está dizendo: eu estou batendo na porta de todos os corações, mas quem vai me ouvir? Aquele que me ouvir e abrir a porta, eu entrarei. O Senhor está do lado de fora, não do lado de fora do nosso coração como o Senhor está, como Salvador, aliás, mas do lado de fora como aquele que não tem comunhão mais com os filhos dele. O Senhor não tem mais comunhão com a igreja, porque a igreja não tem mais comunhão com Ele, não tem mais tempo para Jesus, não tem mais tempo para amar Jesus, não tem mais tempo para conhecer quem é Jesus, Filho de Deus vivo, que venceu e que tem toda a autoridade nos céus e na terra, e que governa todas as coisas hoje, porque Ele tomou o livro no capítulo 5 de Apocalipse. Então, hoje é assim, as pessoas não têm tempo, os crentes não têm tempo. Por isso, quando a gente fala que vai haver salvos, lembra que nós falamos? Vai haver salvos em Tiatira. Terá pessoas que serão salvas em Tiatira, que representa a igreja católica. Eu conheço um católico que não ama a idolatria, e que ama mais Deus, e busca mais Deus, e compreende mais Deus, e tem mais comunhão com Jesus do que 200 crentes, ou 300 crentes que eu conheço. Por isso que vai ter salvos ali também, não é? Mas vai ter salvo no meio dos protestantes? Vai, né? Mas quem hoje você conhece que é maduro? Quem hoje você conhece que é um crente maduro, um crente que pode te ajudar? Até nossos olhos estão tampados para isso. Então está na hora, meu irmão, minha irmã, amém? De romper Laodiceia. Romper Laodiceia. Nós falamos que Laodiceia é o escorregamento de Filadélfia, não é? O projeto de Deus é a gente ser igual Filadélfia. Filadélfia é o caráter de Cristo, é o reino de Deus. Filadélfia, não é? E Laodiceia são pessoas que estavam na posição de Filadélfia e caíram em posição de Laodiceia também. Mas Laodiceia também são os cristãos que nasceram nessa geração. Eles nunca foram Filadélfia, eles nunca tiveram o caráter de Cristo, mas nasceram numa geração fraca, uma geração rasa, uma geração que não tem comunhão com Jesus Cristo. E por ter nascido nessa geração, criou um estilo cristão, religioso de ser, que é totalmente anátema, que é totalmente maldito, que é totalmente contrário à palavra de Deus, e sustenta isso. Então o Senhor está falando para Laodiceia, tantos aqueles que estavam lá em cima, que caíram, não reteve o que o Senhor deu para eles, né? Lembra que nós lemos lá? Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Lembra disso? Nós estudamos lá. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, até esses que não reteve, que caíram e hoje estão na posição de Laodiceia, precisa, como nós também, ouvir a voz de Deus. Quando eu vejo, irmãos, no Brasil e também fora do Brasil, líderes religiosos que hoje estão mercadejando a palavra de Deus, vendendo a palavra de Deus, que não estão pregando o evangelho do reino, que não estão construindo Jesus na vida das pessoas, no reino de Deus. Eu penso que esses líderes um dia eram Filadélfia, eles tiveram revelação, eles tiveram um caráter parecido com Cristo, mas à medida em que o nome deles foi crescendo,
ficaram famosos, na medida em que eles foram ficando com bens materiais, na medida em que eles foram enriquecendo e tendo autoridade sobre multidões, muitos não suportaram e desceram para Laodiceia. Amém? Agora, o interessante é que aqui, onde nós lemos aqui, o Senhor fala que vai ter vencedores. Ele diz, né? Ao que vencer, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Ou seja, o galardão de Laodiceia é o maior galardão. Quem vencer em Laodiceia terá um galardão que as outras igrejas não tiveram, de assentar-se no trono, junto com Jesus, junto com o Pai. Por quê? Porque é uma igreja muito complicada, uma igreja muito difícil do crente romper. Essa tradição religiosa, evangélica, protestante, esse poder da religião, é muito difícil. Mas aquele que vencer tem essa autoridade, vai se assentar no trono de Jesus, assim como Jesus venceu e assentou no trono do Pai. Amém, gente? Então, novamente fala aquele que vencer, não fala aqueles que vencer. Novamente é no singular, não é no plural. Então, o chamado é para mim, o chamado é para você. Chamado, o Senhor está dizendo, eu não creio, eu não sei quantas igrejas e quantas pessoas estão ouvindo uma palavra como essa, mas vocês estão ouvindo. E quando eu digo, igual eu falei aqui no culto passado, eu lavo as minhas mãos, eu não tenho mais responsabilidade nessa área com vocês. Alguns falam assim, isso é ignorância, mas não é. É porque depois que você dá a palavra, você ensina a palavra, você fala da verdade, você não tem mais responsabilidade por a alma daquela pessoa. É ela agora que tem que levantar, ela agora que tem que caminhar, ela agora que tem que tomar uma posição. Por quê? Porque eu não posso tomar a sua posição, eu não posso erguer nenhum de vocês, ninguém pode. Aqui o chamado é individual, que não está dizendo assim, eu estou batendo a porta e o pastor que está ouvindo, eu bater na porta do coração de um membro da igreja que não está legal, que eu não tenho comunhão com ele. Se esse pastor abrir a porta, eu vou entrar. Não é eu que abro a porta, é você que abre a porta. O chamado é individual, o chamado é pessoal. O que nós temos hoje no mundo, irmãos? Dificuldades, não tem tempo, não tem coragem, não tem sacrifício, né? Quantas pessoas hoje têm sacrificado para amar o Senhor acima de todas as coisas? Quantas pessoas têm gastado seu tempo para isso? Então, Laodiceia, irmãos, justamente é esse período difícil. E Laodiceia vai passar pela tribulação, como nós vimos na palavra de Deus. Então o Senhor está dizendo, prepara o coração, prepara a vida. Vocês não vão vencer sem mim, vocês não vão vencer sem a natureza do meu Pai, que é ouro. Vocês não vão vencer sem a visão do meu Espírito, que é o colírio. Vocês não vão vencer sem as vestes de santidade, que são vestes de justiça, que é o que Jesus deu para nós. Vocês não vão vencer, vocês não vão conseguir, vocês poderão ficar no meio da estrada. Então o chamado, irmãos, para cada um de nós é um chamado individual. Amém? Diga comigo assim, Senhor, eu creio que o Senhor está me chamando individualmente. Eu posso estar no meio de 100, 200, 300, 500, 1000 pessoas. Não importa o que elas fazem, o que importa é que eu quero ouvir o teu chamado. Eu quero abrir a porta do meu coração. Eu quero que o Senhor tenha comunhão comigo, que o teu Espírito me transforme dia após dia. Tira de mim a preguiça, tira de mim as outras prioridades que não são eternas,
Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo, para que eu possa, mesmo me vivendo no período da igreja de Laodiceia, me tornar Filadélfia, caráter de Cristo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Adore o Senhor, aleluia. Glória, glória, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Como eu já falei muita coisa sem ler aqui, a gente vai dar uma caminhada aqui, né? Então, Laodiceia representa os cristãos de Filadélfia que não retiveram sua coroa, mas também, não está escrito aqui, representam os cristãos que nasceram nessa geração corrupta, nessa geração fria espiritualmente. Amém, gente? Representa também, Laodiceia representa isso, né? Laodiceia não é o protestantismo clássico que está representado em Sardes, na reforma. Laodiceia vem depois das revelações claras da centralidade de Cristo, da palavra de Deus, ou seja, desde o final do século XIX, século XVIII, século XIX, Deus já está trazendo a centralidade de Cristo, já está trazendo revelação sobre o reino, revelação sobre Cristo, sobre o senhorio. Desde essa época o Senhor já está restaurando Filadélfia. Amém? Então nós fazemos parte de um povo que já ouviu, que já viu, não é? Então é a restauração da palavra de Deus, da unidade do corpo de Cristo, de guardar a palavra, de guardar a paciência, de levar a cruz do Senhor, de negar a nós mesmos, que não pode ser discípulo do Senhor do reino se não negar a nós mesmos e não tomar a nossa cruz e seguir, né? Tudo isso foi revelado no período de Filadélfia, e os vencedores chegarão até o fim. Os vencedores na posição, no nível de Filadélfia, serão achados assim na vida do Senhor. Na vida do Senhor terão pessoas que estarão na posição de Filadélfia, espiritualmente falando, bem como terão pessoas que estarão na posição de Tiatira. Lembra que eu falei? Né? Ela também é mencionada na segunda vida do Senhor. Portanto, na vida do Senhor terão pessoas que serão achadas na situação católico-romana, que representa a igreja de Tiatira. Terão outros que serão achados na situação de Sardes, que representa o protestantismo. E terão outros que serão achados na situação de Filadélfia, que é uma posição elevada, acima do catolicismo, acima do protestantismo, é a posição do reino, amém? A posição do caráter de Cristo, do senhorio de Cristo, né? Mas alguns estarão na posição de Filadélfia, alguns que estavam, né? Deslizaram, não reteram o que o Espírito já deu à igreja, não reteram as revelações elevadas do corpo de Cristo e entraram numa questão que retrata de maneira profética nesses tempos que vivemos. Eu creio que o Senhor diz aqui à igreja de Laodiceia, o que Ele diz aqui é bastante sério, né? Então vamos estudar um pouquinho sobre o que o Senhor diz aqui para a igreja de Laodiceia. Por que o Senhor tem colocado no meu coração mais forte? Eu não sei se é porque eu estou ficando mais velho, eu tenho um tempo menor, que quando você vai envelhecendo, seu time vai diminuindo. Não é ilusão de achar, não, é ilusão, tem que ser real, bem? Seu time vai diminuindo, as forças, o seu tempo do fim está chegando, né? Eu não sei se é por causa disso, também pode ser por causa disso, mas também pode ser pela urgência do Senhor em restaurar a igreja antes da tribulação, antes da vinda, que está ardendo no meu coração de derramar na igreja revelações que o Senhor tem me dado, como Filadélfia. Só que eu me sinto mal quando eu falo essas revelações com a igreja.
Porque o Senhor não dá revelação dos mistérios dele para o povo todo. O povo todo o Senhor falava em parábola, porque o povo todo não vai entender. O Senhor diz que a gente não deve dar pérolas aos porcos, porque senão eles pisarão as pérolas e te devorarão. Então, a multidão das pessoas que estão na igreja hoje estão na posição de porcos, não estão na posição de discípulos. Então, eles não podem receber revelação, eles não têm condição de receber revelação. Se receber, eles vão pisar isso e vão falar mal de quem trouxe a revelação, vão se levantar contra quem trouxe a revelação. Vai criar uma rebelião no meio dos irmãos contra aquela revelação. Então é um dilema que eu tenho. Às vezes, como quarta-feira, eu trouxe uma revelação mais profunda, eu vou para casa mal. Aí eu tenho que trazer uma revelação bem água com açúcar, como eu estou trazendo nos domingos sobre o reino de Deus, bem água, com açúcar, bem simples, para que possa compreender. Porque os mistérios do reino de Deus é dado para os seus discípulos, não é dado para a multidão, não é dado para o povão. E hoje nós estamos cheios de povão. Nós não temos quase discípulos hoje. Discípulo tem revelação, discípulo vê, discípulo ouve, discípulo obedece, discípulo se submete, discípulo é um com o discipulador. Discípulo ama. Então, dá para vocês verem o meu dilema? Dá para perceber o meu dilema? É um dilema, porque eu não subo aqui para pregar só uma pregação desconexo, uma coisa hoje, outra amanhã e tal, eu não subo aqui para falar assim: gente, pega uma chave, se você vai ser vencedor, e tal, se eu fazer uma oração agora, você vai ter problema. Eu não minto, eu não estou ensinando mentira. Eu não faço isso. Então o que eu tenho que falar é de revelação que Deus me dá. Mas eu não posso. Às vezes eu esqueço e falo na íntegra. E por falar isso causa um problema. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De coração, sinceramente, estão entendendo? Causa problema, porque não é todo mundo que vai compreender, vai pisar aquilo e vai voltar contra. Então, para pastores que estão na minha posição, eu falo com toda humildade: é difícil ser pastor hoje. É muito difícil. Traz muito sofrimento, traz muita angústia interior. Às vezes leva até a depressão, a tristeza. Tem que lutar contra isso, levantar. É difícil. Estão entendendo, gente? Amém? Então, eu creio que Laodiceia é a igreja que tem que levantar discípulos, que tem que revelar para esses discípulos os mistérios do reino de Deus, que tem que formar o caráter de Cristo desses discípulos, não aqui, não no meio do povo, mas separado, caminhando, convivendo, vivendo, derramar todo o conhecimento, toda a revelação que Deus tem trazido para o coração desses discípulos. Eu creio nisso. Amém? Amém, gente? Vamos orar de novo. Ora a Deus, pede o Senhor para te fazer um discípulo. Ora a Deus. Peço ao Senhor para te fazer um discípulo. Pai, dá-nos discípulos, Senhor. Discípulos de Jesus Cristo. Discípulo não é aluno. Aluno é cego, é sem entendimento. Discípulo é aquele que anda junto, é um aprendiz e aprende não só de ouvir, mas na prática, na experiência. Dá-nos discípulo, dá-nos coração de discípulo, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor possa formar o caráter de Jesus nesses discípulos, Pai.
Em nome de Jesus, levanta vencedores em Laodiceia. Levanta vencedores em Laodiceia, não só nessa igreja local, Senhor, mas na tua igreja no Brasil. Levanta vencedores, levanta pessoas que vão ouvir, ou que estão ouvindo o Senhor batendo a porta dos seus corações, e que estão abrindo a porta e convidando o Senhor para entrar e ter comunhão, viver uma vida de comum acordo. Em nome de Jesus, levanta a igreja no Brasil, Senhor. Levanta, que esse chamado individual para os vencedores possa ser ouvido por muitas pessoas, Senhor, do teu reino, e que eles se tornem seguidores de Jesus, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, abre os olhos da tua igreja no Brasil, abre os olhos dos seus pastores no Brasil, que eles entendam, Pai, que há um chamado para construir na vida das ovelhas que o Senhor colocou sob os seus cuidados. Em nome de Jesus, livra eles do mal. Venha o teu reino sobre a tua igreja na nossa nação. Levanta a tua igreja em nossa nação. Abençoa a tua igreja em nossa nação. Que ela saia da posição católico-romano, que ela saia da posição do protestantismo e seja levada ao nível de Filadélfia, Pai, ao padrão de Filadélfia, a igreja que será arrebatada, a igreja que vencerá na tribulação, a igreja que reinará com Cristo, a igreja que governará com o Senhor, a igreja que parece com o Senhor. Faça isso, Pai. Nós clamamos pela nossa nação, clamamos por Belo Horizonte, clamamos por Contagem, clamamos pelo Rio de Janeiro, clamamos por São Paulo, clamamos, Pai, por Rio Grande do Sul, clamamos, Pai, por Natal, por Fortaleza, por Pernambuco, nós clamamos por Salvador, clamamos, Pai, por Curitiba, por Santa Catarina, por todas as capitais, por todos os estados da nossa nação. Levanta aqueles que vão ouvir o teu chamado, aqueles que vão comprar o ouro que é a tua natureza, aqueles que vão comprar vestes brancas para cobrir a nudez, a vergonha, aqueles que vão comprar colírio para ungir os seus olhos, para que eles vejam com os olhos do teu Espírito. Pai, levanta em nome de Jesus, não só aqui nessa igreja local, mas levanta no Brasil, Pai, que a mensagem do reino seja pregada, porque o Senhor mandou pregar a mensagem do reino. Jesus disse em Mateus 24:14: e quando o evangelho do reino for pregado como testemunho em todas as nações, então virá o fim. Pai, em nome de Jesus, ensina aqueles que pregam o que é o evangelho do reino, dá a compreensão do reino para eles. Nós clamamos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós Te adoramos. Amém. Quem pode falar glória a Deus aí? Amém. Glória a Deus. Nós vamos desligar aqui. Amém. E nós vamos